verso 6. Capítulo 1, verso 6. Evangelho de João, capítulo 1, verso 6. Glória a Deus. Continuar orando para aquelas pessoas que foram colocadas no nome, em nome de Jesus. O verso 6, o Senhor me incomodou nesse texto, e eu li ele aqui na abertura, na oferta, e eu quero fazer a vontade do Senhor. Diz assim o verso 6, todos encontraram? João 1,6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Pode se sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado ao Senhor, e fala conosco nesse dia de ceia, que o Senhor possa falar no nome de Jesus. Que o Senhor verdadeiramente derrama sobre nós a tua bênção, derrama sobre nós um entendimento, ó Pai, espiritual, para que possamos, ó Deus, aprender mais e mais da tua palavra, para que não venhamos a ficar, ó Deus, pensando ou tentando analisar coisas que não vêm da tua palavra. Então nessa noite eu oro, agradecendo ao Senhor pelas ofertas, pelos dízimos, por cada pessoa, por cada família que tem entregado a sua oferta nesse lugar, tem trazido o seu dízimo, a sua oferta. Abra as janelas dos céus e abençoa essa pessoa, abençoa esta casa, essa família, de uma forma especial, em nome de Jesus. O verso 32 diz assim: E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. O texto fala quando Jesus vem à terra, quando Jesus vem para mudar algumas coisas, mas um homem é enviado antes dele, que era João, para que João falasse de Jesus, para que João ensinasse o caminho da verdade, o caminho de Jesus. Nós hoje fazemos o papel de João. Nós mostramos para as pessoas o caminho que é Jesus. Aqui, se você ler, você não vai talvez achar, mas creio eu, conjectura minha, que muitas pessoas não acreditaram no que João falava. E mesmo assim, ele levanta cedo, e ele olha, e Jesus vem vindo ao encontro dele, e fala assim: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo assim: olha, esse daí pode fazer, porque em Mateus ele fala assim: eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. Ele continua dizendo também em Mateus 3, quando Jesus vem para ser batizado, ele fala assim: olha, o Senhor tem que ir a tu, e tu vens a mim para que eu te batize. E Jesus fala para João: João, faça aquilo que meu Pai ordenou, faça a vontade de meu Pai que está no céu. Então Jesus, ele sempre estava colocando como abaixo das pessoas. Jesus nunca colocou acima de ninguém. Quando aquele homem rico chega e fala: bom mestre, que farei? Jesus não aceita ele chamado de bom. Ele fala assim: não, bom é um só, Deus que está no céu. E nós, como seres humanos, muitas vezes nós achamos tão bom, né? Nós achamos que nós somos o bicho da goiaba. Eu sou. E Jesus, que é o próprio Deus, Jesus, ele chega e fala assim: olha, bom só tem um, Deus que está no céu. Glória a Deus. E Jesus estava na terra, porque o texto está dizendo que ele veio e habitou entre nós. Jesus habitou entre nós. Jesus, ele não fazia milagres usando
a autoridade que Deus tinha dado a ele como Deus, não. Ele falava por parábolas, ele ensinava, mas ele só foi usar menos os dons que ele tinha depois dos 30 anos de idade, quando ele se batiza. Quando ele desce as águas do Jordão, que ele é batizado por João Batista, quando ele sai dali, ele começa a fazer milagres. Mas até ali Jesus não fazia milagres. Até ali Jesus era o filho de José e Maria, o filho do carpinteiro. Ele não era o filho de Deus. A partir do momento que ele tem o batismo e que João vê ele, e que João reconhece, fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está dizendo assim: ele tem autoridade, ele pode fazer, ele pode realizar. Eu só vim para abrir o caminho, eu só vim para preparar o caminho para ele, mas é ele, a majestade é dele, a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele, aleluias. Oh, aleluia, Jesus. Jesus vem com tanta humildade para a terra, com tanta humildade, que as pessoas não discerniam ele como filho de Deus, discerniam ele como filho do José, o carpinteiro. Esse é Jesus, o filho do carpinteiro, filho de José e Maria. Mas quando as pessoas começam a entender quem ele era, veio a perseguição, veio a afronta e veio a morte. E a morte de Jesus não foi por qualquer pessoa. A morte de Jesus foi por pessoas que eram influentes, pessoas que tinham autoridade e mandaram crucificar Jesus. E quando alguém chega em Jesus e diz assim: olha, eu tenho poder para te crucificar, Jesus responde assim: você não teria poder nenhum se meu Pai do céu não tivesse te dado, se o poder não tivesse vindo dele, porque você tem poder aqui na terra. O meu mundo, o meu reino não é nesse mundo, o meu reino é na glória, o meu reino não é na terra, o meu reino é na glória, aleluia, oh aleluia. Jesus estava dizendo para aquele governador Pilatos: você não me conhece, você não sabe quem eu sou, o meu reino não é aqui não, aqui eu não tenho glória, aqui eu sou crucificado, aqui eu sou chibatado, eu apanho, agora lá em cima não. O meu reino vem lá de cima. Quem te deu poder foi lá de cima. Por isso que Lucas 24, 49 diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e sereis testemunha tanto na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus quer dizer que nós precisamos ser um João Batista para testemunhar da vida, testemunhar da luz, testemunhar daquele que pode salvar, daquele que pode ressuscitar, daquele que pode curar, daquele que faz milagre, que é Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que veio para morrer em meu lugar e em seu lugar. Nós temos que sermos gratos a Deus. Eu sempre falo: se eu viesse para dentro dessa igreja aqui, dobrasse o meu joelho aqui de manhã e só saísse daqui à noite orando, seria pouco pelo que Deus me deu. Seria pouco. Porque se eu estou vivo hoje, é porque a misericórdia dele se renovou na minha vida. Se eu estou aqui hoje, é porque ele teve misericórdia mais uma vez. Se eu estou aqui hoje, é porque ele falou assim: Tenório, ou a medicina, o médico desenganou, a doença ia te matar, mas eu te dou vida, e te dou vida em abundância, aleluia. Oh glória! Qualquer um de nós aqui hoje, se fôssemos agradecer a Deus pelo que Deus nos deu, nós não teríamos como pagar, não teríamos como quitar essa dívida com Deus. Mas o mais interessante é que Colossenses 2,14 diz assim: que todo escrito de dívida, toda promissória que era contra você, foi cravado na cruz do Calvário, aleluia. Quando Jesus morreu, ele cravou a sua dívida na cruz do Calvário. Está dizendo, ele disse assim: Satanás, eu estou cravando a dívida do Tenório aqui, porque eu estou morrendo para pagar a dívida dele. Você agora tem que acertar comigo. Com ele você não tem mais nada, é comigo. Eu sou o dono da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverás, aleluia, aleluia. Conjectura minha, pensamento meu, Satanás deve ter olhado e falado assim: rapaz, você pagou a dívida daquele sem vergonha, daquele cara de pau, aquele mentiroso, aquele bêbado, aquele cara que queria brigando com todo mundo, rapaz, tinha mágoa do pai e da mãe, queria brigar com todo mundo, queria matar todo mundo.
Você morreu no lugar dele? Morri. Por quê? Porque em 2026, dia 1º de fevereiro, ele vai estar falando do meu nome. Oh, aleluia! Dia 26 de 2026, no dia 1º do mês de fevereiro, ele vai estar falando que eu curo, ele vai estar falando que eu liberto, ele vai estar falando que eu sou a luz do mundo, ele vai estar falando que eu posso mudar, que eu posso libertar, que eu posso resgatar, que eu posso curar, que eu posso libertar. Aleluia! Por isso eu cravei a dívida dele aqui na cruz do Calvário. E hoje ele não deve nada. Hoje ele não deve nada. Se você achou que devia, tem que cobrar de mim hoje. Jesus está dizendo assim: eu sou a avalista dele. Eu paguei a promissória dele. Eu levei os pecados dele na cruz do Calvário, para que ele pudesse falar do meu nome, para que ele pudesse mostrar o caminho da verdade, que é o caminho de Jesus. O Cordeiro de Deus se fez homem e habitou no meio de nós. Ele habitou no mundo. Ele andou com as pessoas. As pessoas que andavam com ele, quando ali os discípulos andavam com ele, que ele foi crucificado, aquele discípulo chamado Tomé, alguém chega e fala assim: olha, Jesus ressuscitou. Tomé fala assim: ah, não acredito nisso não, isso é brincadeira, isso é mentira, isso é conversa piada. Isso é conversa do pastor Tenório. O pastor Tenório está falando isso aí, cada cabeça dele. Isso aí não existe não. Aí ele fala assim: eu só acredito vendo. Se eu tocar no buraco da mão dele, aonde os cravos foram pregados e nos pés dele, aí eu vou acreditar. E naquele momento entra alguém e diz assim: paz seja convosco. Tomé, venha Tomé. Toca Tomé, olha Tomé, olha os cravos, olha os buracos dos cravos, Tomé, Tomé começa a se dobrar, começa a se prostrar e cai de joelho perante o Cordeiro de Deus, perante o Filho de Deus, porque ele não acreditava, ele não cria que Jesus tinha ressuscitado, ele não cria que Jesus era o Salvador do mundo, era o Salvador da humanidade. E Jesus entra naquela casa e fala: Tomé, vem Tomé, veja com os teus próprios olhos. Aleluia. Quantos de nós vamos ser como Tomé? Eu só acredito vendo. Querido, você já não viu o que Deus fez por você? Você já não viu o que Deus fez? Você não viu o que Jesus já fez? Se você olhar aí fora, até as árvores, quando você planta uma sementinha dessa, como que sai uma árvore daquele tamanho, se não for feito por ele, se não for por ele? Como que você planta um caroço de milho e você colhe um pé de milho, você colhe 2 espigas, com talvez mais de 100 caroços cada espiga? Se não for Deus. Você olhar para o seu filho, para o seu semelhante, e você olhar e falar assim: esse daí, olha, pesa aí, o Tenório pesa 72 quilos. Rapaz, mas o Tenório um dia pesou 4 quilos, pesou 3 quilos, 2,8 kg. Como é que pesa 72 hoje? Como é que pesa? Tudo é o Cordeiro de Deus. E quando ele diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, ele está dizendo assim: o Cordeiro de Deus veio para levar os seus pecados. O Cordeiro de Deus veio para te dar vida, veio para te dar alegria, veio para trazer paz. Por isso, quando ele entra naquela sala dos discípulos, ele diz: paz seja convosco. Jesus já sabia o que Tomé estava falando. Jesus, antes de entrar naquela sala, ele já sabia que Tomé estava teimando com os outros discípulos, dizendo assim: ah, dá é brincadeira, alguém tirou o corpo dele lá, alguém roubou o corpo dele, não restou não, isso é conversa fiada, isso não existe, morreu, acabou. E Jesus aparece no meio deles e diz: Tomé, vem Tomé, toca, olha os cravos na minha mão, Tomé, olha o buraco dos cravos, Tomé, olha o meu pé, olha, Tomé, o meu lado furado, talvez já está até escorrendo água ainda. E Tomé olha aquela situação, Tomé começa a chorar. Tomé se prostra diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? O Cordeiro de Deus, ele te ama de uma forma tão grande, que mesmo com seus erros, com as suas falhas, com os meus pecados, ele continua me amando. Ele continua me amando, porque ele fala assim: pai, dá mais um tempinho para o Tenório, pai.
Ele vai mudar, eu tenho certeza que ele vai mudar lá na frente, porque eu vou falar com ele. Eu vou dar poder e autoridade para ele entender quem ele é no reino, no meu reino. Quem ele é, o que ele vai fazer através dos dons que eu vou dar a ele, dos dons que eu vou dar a ela, dos dons que eu coloquei na mão dela, da palavra que eu coloquei no coração dela, da palavra que eu gerei no ventre da mãe dela. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você só é adorador porque Deus te escolheu. Você só é pregador porque Deus te escolheu. Você só é um servo de Deus porque Deus te escolheu. Aleluia. E você, nós não temos mérito nenhum nisso. Mérito nenhum. Tudo foi feito por Ele. E tudo é para Ele. Toda glória, todo louvor, toda honra, toda adoração seja dada para Ele. Adore a Ele, não adore para os homens, adore para Ele. Exalte o nome dEle, engrandeça o nome dEle, fala dEle, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você pede, do que você imagina. Aleluia. Oh, glória. Eu tenho algumas coisas que eu fico analisando quando eu estudo, eu fico pensando o dia que Jesus voltar, o dia que aquela trombeta tocar, as pessoas não entenderam o que é aquilo, começar a ver o barulho, começar a ver, porque agora a gente vê um ventinho deu de tarde, ai meu Deus, vai cair a casa, ai Jesus, ai, socorre, uns vão até os intermediários para ajudar, até aqueles que não podem fazer nada, coloca também, por medo. Agora imagino eu no dia que Jesus viu. Para quem lê a Bíblia, como eu estudei a Bíblia, e como eu estudo, diz que nesses dias, os elementos dos céus cairão, as estrelas cairão brasas de fogo do céu, serão abrasadas. E nesse dia, o que eu vou fazer? Aí você vai olhar aquele texto, aonde você estiver, você fica. Se você estiver em cima do telhado, não desça. Estiver lá na roça, buscando para buscar, não busca, fique aonde você está, porque aonde você está, Jesus vai te resgatar. Aonde você vai estar, a mão do Senhor vai estar. Aonde você vai estar, a presença do Espírito Santo vai estar te cobrindo. Aleluia. Por isso que ele disse: 1.000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não é atingido, você não é tocado. Então nós precisamos entender que o Deus que nós servimos é um Deus tão poderoso que fez o céu e a terra, mas é um Deus tão poderoso que na hora que a trombeta tocar, algumas pessoas vão se descabelar, porque vão ver coisas que nunca viram. Não, mas isso não pode, pode, porque Ele pode todas as coisas. Ele pode tudo. É dele, Ele é dono, Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores. Não existe Senhor maior que Jesus, no céu, nem debaixo da terra, nem na terra, nem debaixo da terra. Não existe. Não existe homem poderoso para mudar a história que Jesus escreveu. Não existe pastor mais ungido do mundo que mude a história que Jesus já escreveu. Jesus escreveu, está escrito, a palavra dele não passa e não volta vazia. E hoje nós vemos quando João diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí Jesus, o Filho de Deus, aquele que pode mudar a sua vida, aquele que pode te ressuscitar, aquele que pode tirar você do túmulo, aquele que pode tirar você do pecado, aquele que pode tirar você da onde você estiver. Ele pode te tirar, porque Ele tem esse poder. Esse poder só é dado a um homem, e esse homem se chama Jesus Cristo de Nazaré. O poder de te convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos convence a cada dia do pecado, da justiça e do juízo. Existe o pecado? Sim. Existe a justiça? Vai julgar? Sim. Mas existe o juiz que vai decretar. O juiz é quem decreta. Quanto tempo você leva? Absolvição ou prisão? A justiça faz o trabalho e o juiz decreta. Só que Jesus está dizendo assim: eu sou advogado, mas eu serei o juiz. Você tem um advogado no céu se você pecar hoje. Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Mas se você confessar e deixar,
Se você olhar e falar assim, o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, Deus quando fez o mundo, Deus não fez o mundo para isso aqui. Deus fez o mundo para que todos vivessem em harmonia, para que todos se respeitassem, para que todos se amassem. Hoje não é assim. Hoje eu vejo divisão de pai e filho, como a Bíblia diz. Agora, por que você analisa, por que se divide uma família? Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora. Por quê? Ah, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero isso, eu quero aquilo. E Jesus está onde? Aonde ficou Deus no meio? Aonde o Cordeiro está? Aonde o Cordeiro que tira o pecado está? Aonde ele está? Está escondido, porque ele não serve mais. Para analisar o tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo que a Bíblia diz: falsos profetas que enganariam até os escolhidos. Eu ouço coisa que eu falo assim: meu filho, vai ler a Bíblia, esquece isso aí, meu garoto, esquece. Eu estou aqui hoje, amanhã eu posso estar lá debaixo do chão da São José. Eu não sou eterno. Agora, um que é eterno é Deus. Esse não vai mudar. Muda-se governos, muda-se entendimento, muda-se pessoas, mas ele continua sendo o mesmo. E nós estamos vivendo um momento de maior divisão de seres humanos. Pessoas se dividindo, pessoas se atacando, pessoas brigando por uma coisa que é terrena, por uma coisa que se eu morrer amanhã não levo. Se eu morrer amanhã não vou levar. Vai continuar a bagunça aí, continuar, meus descendentes vai morrer, vai continuar a bagunça, porque a bagunça é desde o começo, é desde Sodoma e Gomorra. Quem lê a Bíblia sabe que é desde Sodoma e Gomorra que tem isso. E Deus falou assim: olha, eu estou tão triste com os seres humanos, que eu vou conversar com Abraão. Abraão, vem cá, fala o seguinte: pega sua família aí, ó, some daí. Pega Ló, seu também, o seu sobrinho lá, leva ele também. Porque eu vou tacar fogo em Sodoma. Porque a divisão está tão grande, a prostituição está tão grande, a idolatria está tão grande, a roubalheira está tão grande, que eu vou destruir. Aí mandou fogo do céu, destruiu tudo. Aí matou quem era grande, quem era pequeno. Quem estava lá dentro morreu. Não escapou. Quem estava em Sodoma e Gomorra morreram. Até a mulher de Ló, que já estava fora da cidade, que dava escape, e Jesus fala: não olha para trás. E ela vai, virou uma estátua de sol. Pastor, qual é o significado de olhar para trás? Ah, quando eu não era crente não era assim. Ah, quando eu não era crente não acontecia essas coisas. Agora eu tenho que parar com isso, agora eu tenho que largar aqui, agora eu não posso beber, não posso fumar, agora não posso nada. Quando eu não era crente eu curtia. É olhar para trás. E se olhar para trás? Aí Lucas 9,62 diz assim: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Aquele que olha para a vida passada, que olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Nós precisamos acordar nessa geração que nós estamos vivendo. Eu, pastor Tenório, eu vim para essa terra para ensinar o caminho de Jesus, o caminho da verdade. Não vim para concordar, não vim para brigar, não vim para discutir com ninguém. A Bíblia diz que Deus deu livre-arbítrio para escolher. Escolhe. Só que Deuteronômio 30:15 diz assim: eu coloco a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Mas ele fala assim: escolhe a vida para que viva você e a tua descendência. Mas ele deixou o livre-arbítrio. Jesus não interfere na vida de ninguém para falar: oh, você está errado, ou você tem que fazer isso, ou você tem que... Não, Jesus não fala. Jesus deixa você escolher. Ele te ensina, ele te instrui: escolhe a vida. Mas se você não quer, eu não posso fazer nada. Então escolha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Escolha o Cordeiro de Deus que quando Tomé vê, Tomé se abala e Tomé fala: falei besteira, falei o que não devia, e vi o que eu talvez não queria.
Porque talvez ela assim fosse, mas Jesus está vivo? Jesus está aqui de pé? Como aqueles pescadores olham Jesus andando sobre as águas e falam, ah não, fantasma. Fantasma andando por cima das águas. Aí Pedro fala assim, será? Deixa eu perguntar quem é. Quem é? Jesus fala assim, sou eu, Pedro. É nada, é mentira, você está com loró. Se é o Senhor mesmo, manda eu andar em cima das águas. Se eu andar em cima das águas, eu acredito que é o Senhor mesmo. Ele falou assim, então vem Pedro, desce e vem. Pedro andou por cima das águas. Pedro só afundou quando ele começou a pensar, falou, está ventando, o vento vai me derrubar, vou me afundar, vou morrer afogado. E Jesus fala assim, vem Pedro, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você duvidou? Do que eu falei para você? Por que você duvidou do que eu fiz por você? Por que você duvidou do chamado que eu tenho para você? Aleluia! Quantas pessoas têm duvidado do chamado que Jesus tem para ele? Ah não, eu não posso, agora eu não posso, agora eu não quero, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Aí chega naquele texto de Mateus que quando Jesus chama, eu comprei uma junta de boi, tem que experimentar, comprei um campo lá, eu tenho que ir lá ver, eu casei, acabei de casar agora, vou para o lua de mel. E Jesus fala assim, vem, desculpas, eu não vou por isso, eu não faço por aquilo, eu não vou para a igreja por causa disso, não vou para a igreja por causa daquilo, eu não me batizo por causa disso, eu não mudo a minha vida por causa daquilo, eu faço isso, eu não faço aquilo. Então nós vamos arrumando argumentos diante de Deus. E João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus que pode mudar a sua vida. Eis aí o Cordeiro de Deus que pode te salvar. Eis aí o Cordeiro de Deus que veio para te abraçar. Eis aí o Cordeiro de Deus que veio para te salvar. Aleluias. João estava ensinando. João estava dizendo o que era para ser feito. João não estava impondo para ninguém. Ele só estava mostrando o que o texto diz que ele veio para mostrar, para testemunhar, para testificar da verdade, da luz que era Jesus. Quantas vezes eu e você falamos para as pessoas do caminho, da verdade, né? Hoje foi usado um texto que a pessoa usou, né? Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo, né? E ali na cabeça, na conjectura dele ali, ele diz que todos estão no mesmo barco, e eu disse sim para ele, eu acho que não. Eu acho que pode estar todo mundo dentro do barco, mas a hora que Jesus chacoalha o barco, vai cair um punhado para fora. Aí ele falou assim para mim, que punhado é esse? Foi aquele punhado que não recebe, que não aceita, que não muda. Eu falei, do jeito que você está falando, se você falar isso, todo mundo vai ser salvo, e não é assim. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Vai ter uma separação. Tem uma separação do joio e do trigo. O joio e o trigo ele pode até crescer junto, mas ele não vai ver eternamente junto. Vai chegar uma hora que vai ser separado. O joio vai para o fogo e o trigo vai para o celeiro. Eu olhei para minha cara assim e falei, então, esse barco que você está falando, você está colocando todo mundo. Eu falei, nesse barco que você fala, falta minha mãe, falta meus irmãos, falta os meus parentes. Muitos dos meus parentes não estão dentro desse barco ainda. Mas eu estou fazendo de tudo para eles entrarem e permanecerem. Então nós mudamos a palavra de Deus achando que a gente falando aquilo, a gente vai ganhar, vou ganhar. É que nem um influenciador, né? Faz um monte de coisa para ganhar likes, né? Ganhar visualização. Mas ele faz umas coisas erradas. Estava no outro dia o cara empinando a moto lá, fazendo tal do grau, só faltava virar para trás e o outro filmando para postar, para poder. Aí tem umas pessoas que vão lá e ainda clica naquele negócio lá para ver aquelas coisas. Então, nós precisamos entender, nós somos influenciadores de Cristo. Sejam meus imitadores, Paulo diz, como eu sou de Cristo. Me imita como eu imito Ele. O que eu faço para Ele, você faz para mim. Se você fizer o que eu faço para Ele imitando, você está fazendo a mesma coisa. Então nós precisamos tomar alguns cuidados, que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele veio, habitou entre nós. Ele caminhou entre nós. Voltou para o lugar da onde Ele veio, mas está à direita do Pai e intercede por mim e por você. Ele está intercedendo pelas nossas vidas. Amém?
Abra a sua palavra no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos fazer a ceia. Eu tinha anotado um monte de coisa aqui, mais um monte de versículos para poder estudar, mas nós vamos ter oportunidade de estarmos estudando a palavra de Deus outra hora. Hoje, o que Deus queria que eu falasse era sobre esse homem chamado João, que veio testificando de Jesus, que veio mostrando o caminho de Jesus. Você pode sair daqui e fazer como o irmão disse ontem no culto, né? Você pode falar para as pessoas, evangelizar as pessoas com o testemunho que você teve. Uma cura, um milagre que aconteceu na sua vida, você pode evangelizar a pessoa desse jeito. Aí você pensa, eu tenho que conhecer a Bíblia, não, você só precisa entregar a sua vida para Jesus e testemunhar do que Deus fez. Bíblia, para leitor mesmo de Bíblia, ele tem que amar, ele tem que gostar, senão ele vai ler só por ler. Agora, o verdadeiro leitor que gosta mesmo, ele vai ler. É a mesma coisa de um livro. Tem gente que gosta de ler livro, lê. Você fala, rapaz, para que tantos caras lêem? Porque ele gosta. É um desejo dele, é uma vontade dele. Todos encontraram? 1 Coríntios 10, 23. Diz assim o texto: porque eu recebi do Senhor Jesus o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Glória a Deus. Quer chamar o Benício na frente, o irmão Manuel? Eles vão estar passando com os elementos da ceia. Você que já é batizado, você pode estar pegando. Se você ainda não é, você vai aguardar. Mas se você já é apto para tomar, você pode estar pegando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. O texto, ele acaba dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse examinar nosso, aqui fala de participar da ceia. Mas o nosso examinar é no dia a dia. Eu me examinar, eu posso fazer isso? Eu posso andar desse jeito? Eu posso falar desse jeito? Eu posso fazer as coisas dessa forma? Isso é examinar. Isso é você se examinar. Você se examinar de você se comportar em alguns lugares, como eu tenho visto pessoas se comportar num lugar, e aí a pessoa fala assim: ainda é crente, ainda vai na igreja, ainda fala da palavra, porque não se examinou que lugar que ele estava, ele tinha que falar de uma forma diferente, ele tinha que se colocar de uma forma diferente. Examinar é você ver o que está errado, é você ver o que está errado em você, na sua vida. Então esse examinar é que nem um médico. Quando você vai no médico, o médico só pergunta: você está com dor de cabeça? Tá, toma isso, está com isso, toma isso. Ele não te examinou, ele perguntou para você, ele perguntou: como que você está? O que você tem? E você fala: eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele vai lá: então toma esse remédio. Mas ele não te examinou verdadeiramente, ele não foi lá para te examinar da forma que precisava. Pois é. Então você precisa examinar, é você analisar tudo que está errado na sua vida, e o que você pode e o que você não pode fazer. Todos que vão participar, pegar os elementos da ceia. Amém? Glória a Deus. Você que não pegou, coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus. Verso 24 diz assim: tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Amém? Comamos todos juntos. Verso 25 diz assim: semelhantemente também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto
todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ergue o seu cálice para cima. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos. Abençoa, Pai, esse suco de uva, Pai, que simboliza o teu sangue. Que ao bebermos esse suco nós possamos ser curados, restaurados, restituídos, transformados, Pai. Como a tua palavra dessa noite, Pai, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é através do sangue dele, ó Pai, que nós temos vida. É através do sangue dele que nós caminhamos. É através do sangue dele que nós vamos prosseguir. Deus abençoa esta casa, abençoa este ministério, abençoa esta igreja, abençoa cada família aqui representada, Pai, cada um que tem abençoado esta obra, abençoa de uma forma especial. Não importa, Senhor, quem ele é, o que ele faz, o que ele não faz, mas abençoa de uma forma extraordinária. Eu abençoo este cálice no nome de Jesus. Tomamos todos juntos. Aleluia. Benício vai estar passando pegando os copinhos vazios. Enquanto isso, você vai estar orando aí do seu jeito, do seu pensamento. Nós vamos estar agradecendo a Deus por esse momento tão maravilhoso que é a ceia do Senhor, que é participarmos da ceia do Senhor, o privilégio de podermos estar aqui reunidos no nome de Jesus, a glória do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você puder se colocar de joelhos, se você não puder, não tem problema, eu vou estar orando aqui. Se você não puder, pode ficar da forma que você está em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esse momento, por esse privilégio, Senhor, de podermos estarmos reunidos no Teu nome, para participarmos mais um mês da ceia do Senhor. Que no mês que vem, Pai, nós possamos estar aqui de volta, cada um que está aqui hoje, possa estar aqui de novo com saúde, com alegria, com paz no coração, participando mais uma vez da ceia do Senhor. Pai, que a cada mês que nós viemos aqui é um agradecimento ao Senhor, por estarmos vivos, por estarmos firmes na Sua presença, por termos saúde, por termos alegria, por termos paz, por podermos olhar para os nossos filhos, ó Pai, e ver o presente que o Senhor nos deu, alguns até os netos, mas muitos, a maioria são os filhos, ó Pai. E a Tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Então o Senhor só nos deu para cuidarmos, ó Deus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento tão especial, por esse momento tão grandioso. Eu oro nessa noite, Pai querido, Deus amado, abençoando a Tua igreja, abençoando o Teu povo, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, com a grandeza e o amor de Deus, e com a consolação do Espírito Santo de Deus, que Ele esteja conosco todos os dias da nossa família, todos os dias da nossa vida com a nossa família. É com a consolação do Espírito Santo que eu oro, encerrando esse trabalho, com a graça e a misericórdia do Senhor. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe. Vá em paz, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus.